Olá, iniciamos agora a apresentação de condutimetria. Aqui está todos os tópicos de 1 a 10 que serão abordados dentro do tema da condutimetria. Para dar continuidade na nossa apresentação, a definição básica de condutimetria ou condutometria mede a condutância de soluções iônicas, em que os fenômenos eles ocorrem no seio da solução. E essas soluções iônicas elas acontecem devido à migração de íons positivos e negativos com a aplicação de um campo eletrostático. Essa solução iônica ainda da condutância, ela depende do número de íons presentes, bem como das cargas, das mobilidades dos íons e a condutância elétrica de uma solução, que é a soma das condutâncias individuais da totalidade das espécies iônicas presentes. Dando seguimento aos métodos condutimétricos, nessa imagem existe 3 tipos de soluções. A primeira é a não eletrolítica, onde é a solução de moléculas e não tem presença de íons. Essa solução é a de metanol. A próxima é a solução iônica, um eletrólito forte, que tem a presença de NaCl, que é o sal de cozinha. E por último, nós temos a solução contendo moléculas e íons, que é um eletrólito fraco, né? O caso do ácido acético. Bom, nesse slide a gente vai falar o objetivo da condutimetria, que essencialmente é medir a condutividade elétrica de soluções eletrolíticas. Além disso, a gente busca verificar a pureza de amostras de água, seja destilada ou deionizada, além de analisar como a concentração de sais influencia na condutividade elétrica, especialmente nas águas minerais. Outro ponto importante é que a gente consegue determinar a quantidade de íons dissolvidos nessas soluções simples. Bom, eu vou dar continuidade à instrumentação, onde o condutômetro gera um sinal elétrico presentes na amostra, com os íons presentes na amostra. E aí, esses eletrodos, podem ser de platina ou grafite, e ele pode ser dividido em 2 tipos, o de 2 polos, que é uma fonte de corrente e o outro a medida de tensão, e o de 4 polos, que mede a condutividade sem introduzir corrente elétrica diretamente na solução que a gente está trabalhando. Continuando, a gente tem o gerador de corrente alternada, que ele diminui o risco de polarização desses eletrodos. Temos também o sistema de medição, que ele mede a variação da resistência ou a condutância da solução, transformando em um valor de condutividade elétrica. E a gente tem também o controle de temperatura, que pode ser feita tanto por um termômetro quanto por um sensor de temperatura integrado, que compensa essas variações térmicas de temperatura, possibilitando medições mais precisas, tendo resultados melhores. Bom, professor, nesse slide eu vou falar do funcionamento da condutimetria. E, a priori, a condutividade depende da concentração e da mobilidade dos íons presentes na solução. Então, quando a gente aplica uma diferencial de potencial entre 2 eletrodos, que a gente vê aí na imagem, eles estão imersos em solução eletrolítica. Ocorre a mobilidade dos íons presentes em solução em direção a esses 2 eletrodos. Então, vai ter uma diferença de cargas dos íons e a polaridade dos eletrodos. Então, possibilitando dessa forma a geração de uma corrente elétrica pela solução. E é por isso que se dá a função da condutimetria. Existem 2 tipos de condutores: os condutores de primeira classe, que são os eletrônicos, e os condutores de segunda classe, que são os eletrolíticos. Os condutores de primeira classe são materiais que conduzem eletricidade por meio de elétrons livres, e nesse tipo de condução, a eletricidade é conduzida pela movimentação dos elétrons no material, e não há transporte de matéria, nem alterações nas propriedades químicas do condutor, ou seja, é uma condutividade de forma direta. Os materiais, por exemplo, o tipo de condutores eletrônicos são os metais, que é o cobre, a prata, o ouro, o alumínio,
e também as ligas metálicas, que pode ser aço ou bronze. E aí os semicondutores são o silício e germânio, que aí em algumas condições específicas, como a dopagem, pode se tornar bons condutores de eletricidade. Bom, o segundo tipo são os condutores de segunda classe, que são os eletrolíticos, que são materiais que conduzem eletricidade em uma solução. Essa condutividade elétrica ela é proporcionada pela movimentação de íons positivos e negativos em uma solução. E essa condutividade ela é influenciada pela concentração e pela mobilidade dos íons. Então, quanto maior a concentração e maior a mobilidade, maior a condutividade. E um exemplo que a gente pode dar são as soluções iônicas, pode ser soluções de sal de cloreto de sódio, sulfato de cobre e ácidos fortes. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a definição de condutividade. Ela é uma propriedade física que quantifica a capacidade de um material ou de uma solução de conduzir eletricidade. Ela é relacionada à quantidade de íons no material e à sua mobilidade também no material. Nas soluções iônicas, a condutividade ela é determinada pela concentração e pela mobilidade dos íons presentes na solução. A fórmula da condutividade é K é igual a 1 sobre ρ, sendo K a condutividade e ρ a resistividade do material. A fórmula da condutividade específica ela é o inverso da resistividade. Falando agora da relação entre resistência e condutância, é fundamental para a gente poder entender como as soluções eletrolíticas vão conduzir eletricidade. A resistência ela é uma medida de dificuldade que a corrente elétrica vai encontrar para passar através de um material. Em soluções eletrolíticas, a resistência pode ser influenciada por concentrações de íons que conduzem melhor a eletricidade porque possuem mais íons disponíveis, pela temperatura, pela geometria do sistema, como a distância entre os eletrodos e a área de contato. A condutância é o inverso da resistência e ela indica a capacidade de um material de conduzir eletricidade. Então, quanto maior for a condutância, mais fácil é para a corrente elétrica passar. A relação resistência e condutância ela é representada pela equação aqui de condutância igual a 1 sobre resistência. Então, se você conhecer resistência de uma solução, pode facilmente calcular a condutância ou vice-versa. Além disso, tem a condutividade, que é uma propriedade que descreve a capacidade de uma solução de conduzir eletricidade e é relacionada à condutância e à geometria do sistema. E a condutividade ela é definida como condutância vezes o comprimento entre os eletrodos dividido pela área da seção transversal dos eletrodos. Então, assim, a condutividade ela é uma medida mais direta da capacidade de uma solução de conduzir eletricidade, enquanto a resistência e a condutância elas vão estar mais relacionadas às características do circuito em que a solução estiver inserida. A condutância molar é a medida de eletricidade de uma solução considerando os eletrólitos da mesma. Ela está relacionada com a diluição e a dissociação da solução. A condutância diminui quando existem eletrólitos fortes e aumenta quando tem eletrólitos fracos. Onde ocorre uma dissociação, ocorre também uma diluição que estão relacionadas. Quanto mais a solução se diluir, mais ela vai se dissociar. Como a gente pode ver no slide, a fórmula ela é dada por λm igual a K sobre C. Lambda igual a K, que é condutividade, e C, que é concentração molar. A unidade unidimensional é S vezes metro ao quadrado vezes mol por litro a menos 1. S significa Siemens. E essa lei ela foi estudada e abrangida por Friedrich Krauch, que vai ser explicado no próximo slide. Bom,
Então, a condutância de soluções aquosas, né? O que ela é? Então, ela é uma propriedade física, né, que mede a capacidade de uma solução aquosa de conduzir eletricidade, né? E, então, como que ocorre essa condução, né? Ela ocorre devido à presença de íons móveis na solução, né? Que são capazes de transportar a carga elétrica. E aí é quando esses íons são submetidos a um campo elétrico. A condutância, então, ela é inversamente proporcional à resistência elétrica, né? E é representada por S, né? A unidade de medida é Siemens. Bom, falando então agora um pouco sobre os fatores que influenciam, né, a condutância. O primeiro fator, então, vai ser a natureza do soluto, né? A gente sabe que eletrólitos fortes, eles se dissociam completamente em íons, né? Então, vai gerar uma maior condutância, como, por exemplo, NaCl e HCl. Já eletrólitos fracos, eles vão se dissociar parcialmente, então vai gerar uma menor condutância, por exemplo, o ácido acético, né? Um segundo fator que influencia é a concentração da solução, né? A gente sabe que em concentrações muito altas, a condutância pode diminuir, porque vai gerar o efeito de pareamento de íon, né? E menor mobilidade iônica dentro dessa solução. Diferentemente em soluções diluídas, a condutância ela aumenta devido à maior separação entre esses íons, né? E o terceiro fator que influencia é a temperatura, né? Quando você aumenta a temperatura dessa solução, você vai estar aumentando a mobilidade dos íons, né? Você vai, consequentemente, melhorar a condutância dessa solução. E esse efeito ocorre porque a água, ela diminui a viscosidade dela com o aumento da temperatura, né? Então, isso aí vai facilitar a mobilidade e o movimento dos íons, né? O movimento iônico dentro da solução. A condutividade específica, ela é representada pela letra K, e ela é uma grandeza que mede a capacidade de uma solução em conduzir a eletricidade. Então, ela é determinada a partir da condutância entre dois eletrodos com área unitária de 1 centímetro quadrado, separados por 1 centímetro. A unidade de medida da condutividade ela pode ser expressa em siemes por metro ou siemes por centímetro. E ela tem uma fórmula que é K, como disse, condutividade específica, é igual a 1 sobre R, onde R é a resistência da solução, vezes L sobre A. L é a distância entre os dois eletrodos em centímetros e A é a área de seção transversal dos eletrodos. Vale lembrar também que essa propriedade ela é fundamental para entender o comportamento das soluções iônicas e também da capacidade de conduzir a corrente elétrica. Ela possui diversas aplicações científicas e industriais. Aqui eu vou citar 4, sendo a primeira a determinação da pureza da água. A água pura, ela apresenta uma condutividade extremamente baixa, e a medição dessa propriedade permite avaliar o nível das impurezas presentes ali. A segunda aplicação que eu trouxe é a análise dos eletrólitos, onde a gente sabe que a condutividade ela é utilizada para determinar a concentração dos sais ou bases dissolvidos ali na solução. E isso é útil para controle de qualidade em laboratórios e processos químicos. A terceira aplicação é o estudo da dissociação iônica, porque a condutividade ela auxilia na avaliação da constante de dissociação dos ácidos e bases fracas, ajudando a entender o seu comportamento dentro ali da solução. E a quarta e última aplicação é o monitoramento de processos industriais, porque a qualidade da água em caldeiras e sistemas de resfriamento ela pode ser verificada através da medição da condutividade, o que pode evitar a corrosão e também o acúmulo de depósitos prejudiciais. E vale falar também que essas aplicações demonstram a importância da condutividade elétrica na análise e no controle das soluções aquosas, tanto no meio acadêmico quanto também no meio industrial. Dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre a lei de Coriolis. Frederico Coriolis foi um físico alemão e
com alguns experimentos, ele conseguiu compreender, nos explicar as propriedades eletrolíticas. Essas propriedades eletrolíticas na lei, ela descreve a condutividade molar de elétrons fortes em diferentes concentrações e que nos leva em conta a interação entre os íons. Traduzindo isso do modelo matemático, significa que a condutividade molar ela vai poder ser calculada por uma soma da condutividade molar iônica limite dos cátodos e os ânions, a interação entre eles. E cada íon que vai migrar, né, vai contribuir de uma forma específica para essa condutividade molar do eletrólito. Essa lei é importante para a gente compreender o comportamento do eletrólito em solução. Soluções com eletrólitos fortes e fracos vão se comportar de maneiras distintas, que eu vou abordar logo no slide à frente, quais são as diferenças entre esses eletrólitos. Essa lei ela pode ser expressa por essa equação aqui, onde o valor limite da condutividade molar, quando a concentração tende a zero, é chamado de condutividade molar a diluição infinita. E nessa condição, a interação entre íons é mínima. E por que nós temos essa diferença? Porque eletrólitos fortes em diluição infinita têm dissociação completa e a condutividade dele vai variar também linearmente com a raiz da concentração e vai aumentar significativamente a concentração. Já os eletrólitos fracos vai aumentar gradativamente essa concentração porque eles não dissociam completamente. O que faz com que o aumento da concentração te desloque o equilíbrio da dissociação para moléculas não dissociadas ainda. Bom, agora falando um pouco sobre a condutimetria direta, ela é uma técnica que vai medir a condutância elétrica em soluções eletrolíticas. O princípio dela vai se basear na relação entre a condutância específica e a concentração de íons na solução. Além disso, também a condutância elétrica é o inverso da resistência, ou seja, quanto maior a condutância, menor será a resistência. E também a quantidade e a mobilidade dos íons, além das características do solvente, vão influenciar a condutância que será medida. Bom, como funciona a condutimetria direta? Ela vai funcionar com o uso de dois eletrodos que serão inertes, vão ser imersos na solução que deve ser analisada. Vai ser aplicada uma diferença de potencial entre os eletrodos, que vai fazer com que os íons da solução, tanto os cátions quanto os ânions, migrem entre eles. E aí, a corrente elétrica gerada por essa migração de íons, então vai ser medida, que vai permitir determinar a condutância da solução. A condutância específica da solução ela pode ser calculada usando a equação que está escrita aqui embaixo, K igual a L vezes L sobre A, onde cada termo representa características do sistema, como a condutância, a distância entre os eletrodos e a área entre eles, respectivamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a titulação condutimétrica. A definição dela é que ela utiliza a medição da condutividade elétrica de uma solução durante a titulação para determinar a quantidade de analito na amostra. O princípio dela é identificar o ponto de equivalência monitorado nessas mudanças na condutividade elétrica da solução durante a reação. A contundância da titulação condutimétrica é a capacidade de oferecer a maior precisão e confiabilidade em determinados contextos analíticos, tipo sobre a concentração do analito, o ponto de equivalência, essas coisas. E os fatores que influenciam na titulação é a concentração de íons, os tipos de íons que estão presentes ali na solução, a temperatura em que a solução está sendo titulada, a natureza da reação,
o tipo do titulante que a gente vai usar, o analito também, que a gente vai analisar, em quanto que foi diluído esse analito e a velocidade da adição do titulante na solução. A titulação, condutimétrica, ela vai funcionar igual à titulação, só que ao invés de identificar o ponto de equivalência por cor, a gente vai identificar pela mudança abrupta da variação da condutividade. Então, o titulante, né, vai ser adicionado ali na solução analisada. Na hora que ocorrer essa mudança abrupta, vai ser identificado pelo equipamento e vai parar a titulação, né? E a técnica é útil quando a gente não pode utilizar do meio visual, quando não tem alteração de cor na solução. Bom, falando um pouco agora da aplicação da condutimetria na análise de alimentos. É uma técnica baseada na medição da condutividade elétrica de soluções e possui diversas aplicações na análise de alimentos. A determinação de teor de sal, onde a condutimetria é amplamente utilizada para medir a concentração de sal em alimentos como molhos, sopas e conservas, e o sal é dissociado em íons. Na avaliação da pureza da água em alimentos, onde a condutividade da água é usada no processamento de alimentos e é monitorada para verificar a presença de íons dissolvidos que podem afetar o sabor e a segurança desse alimento. A determinação de cinzas solúveis em água, onde a condutimetria auxilia na análise de cinzas solúveis em alimentos, como cafés e chás, e reflete a presença de sais minerais importantes na composição do alimento e na qualidade também. A determinação de acidez titulável. Em produtos como vinhos e sucos, principalmente, esse método pode ser usado em conjunto com titulações condutimétricas para medir a acidez total. Uma outra aplicação é o controle de aditivos alimentares. É usado no controle de qualidade dos alimentos e também para a validação das regulamentações que limitam os aditivos, em especiais os conservantes e os reguladores de acidez. Os aditivos avaliados pela essa técnica são só os ionizáveis. O artigo de Moreira e Mancini Filho, intitulado Atividade Antioxidante de Especiarias, Mostarda, Canela e Erva Doce em Sistema Aquoso e Líquido, usa essa técnica de condutimetria para avaliar o teor de ácidos e comprovar a atividade antioxidante. As vantagens dessa técnica é que ela é rápida e simples, ideal para análises de rotina de produção que são muito usadas no controle de qualidade, possui baixo custo de equipamentos, fácil de operar e não destrói as amostras, possibilitando outras análises. Nesse slide eu vou falar sobre o artigo Sais minerais em extrato aquoso de coprodutos de Merceria dubia, McVa e Myrtice. Os frutos do camu camu, que é a Merceria dubia, são uma das maiores fontes de vitamina C e contém minerais como sódio, potássio, cálcio e magnésio. Durante o processamento para extração da polpa, são gerados resíduos sólidos e líquidos com potencial para aproveitamento biotecnológico. Esse estudo utilizou a condutometria para analisar quantidades de sais minerais divididos em extratos de sementes e cascas com produtos de CF, CS e CSS obtidos de processamento experimental. Os resultados mostraram que o CF e SSC possuem alta condutividade elétrica, diminuindo grande quantidade de elétron superior a algumas águas minerais, e esses coprodutos podem ser classificados como soluções nutritivas ricas em sais minerais com potencial para aplicações biotecnológicas. Esse artigo fala principalmente sobre como eles usaram a técnica de condutimetria para nos resíduos de camu-camu e como eles ainda conseguiram ter altas taxas de minerais como o potássio, o cálcio e o magnésio, e que esses minerais, esses resíduos ainda poderiam ser utilizados para outras coisas, como foi o caso